Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Marcela Rodrigues, conhecida no Instagram como Marcela Ortopedista, e tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, para aqueles ortopedistas que estão por aí, para aqueles alunos de medicina, para aquele pessoal que está na residência aí no meio do plantão, para você que está aqui perdido e está pensando em fazer ortopedia e está indo no colégio de repente, para você que já é ortopedista aposentado, para toda a nossa comunidade de ouvintes, bem-vindo ao 72º, episódio 72, Muito Além do Gesso. Os números originais estão ficando mais difíceis. E hoje tem um episódio aqui muito especial. Temos como convidada a Marcela Rodrigues, que a gente estava conversando aqui agora antes offline. Nossa primeira convidada repetida, a primeira pessoa que volta ao nosso episódio. É uma honra isso estar acontecendo. Assim, a Marcela participou com a gente numa live que a gente fez sobre subespecialidades da ortopedia, né? Então, não foi um episódio que ela teve uma oportunidade de contar um pouco mais sobre ela. E a gente sabe da carreira super interessante da Marcela, tudo que ela tem feito aí pela ortopedia brasileira. Então, é um prazer estar aqui, contar com você aqui com a gente. Marcela, obrigado por aceitar o convite. Eu queria pedir para a gente começar com você se apresentando aí para o pessoal, para quem não te conhece. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito honrada de ser a primeira figurinha repetida aqui do MAG, Muito Além do Gesso. E a gente sempre tem muita coisa para conversar, né? Nunca dá tempo da gente falar tudo que gostaria de passar, de ensinar no primeiro momento. Então, a gente vai aproveitar esse momento hoje para trocar experiências aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues. Todo mundo me conhece como Marcela Ortopedista, que é como eu estou lá no Instagram e no YouTube. Eu sou médico, ortopedista e cirurgiã de mão, que foi o tema da nossa primeira live, que foi a minha sub, cirurgia da mão, que na verdade não é uma sub, é uma especialidade médica. E hoje em dia eu atuo ainda como ortopedista e cirurgiã de mão, principalmente, mas também ensino ortopedia, através dos cursos online, tem preparatório do TEOT, tem preparatório para a prova de título de cirurgia da mão. Então, é uma paixão aí que é o ensino e trazer esse conteúdo para criarmos aí uma comunidade de ortopedistas de excelência. Era um prazer, sabe que a gente é figurinha repetida já da internet, pelo menos, né? Que a gente já fez coisas juntos lá. E, nossa, chama muita atenção da gente, né? Se falar de internet para ortopedia. Antes do nosso bate-papo aqui, você falou, nossa, a internet é escalável, né? A ortopedia não é escalável? Não dá pra gente escalar a ortopedia como a internet? O que você acha? Bom, eu acho que todas as formas que a gente tem de pensamento, de construção de negócios, a gente pode criar uma estratégia, sim, para escalar. Ontem mesmo, eu estava fazendo um hot seat com terapeutas da mão, que é algo muito específico, que são terapeutas ocupacionais ou físicos que se especializaram na reabilitação da mão. Então, é um público, assim... Calma, você estava fazendo o quê, Marcelo? Um quê? Hot seat. Nunca ouviu falar em hot seat, Dr. Noel? Vou te falar, eu sou um dos mais jovens aqui desse podcast e eu me senti, assim, um pouco ultrapassado. Eu tenho certeza que o André e o Leandro ficaram com vergonha de perguntar o que é isso. Não, eu sei o que é, mas eu vou deixar o Matheus responder. Matheus, defina pra gente o hot seat. Eu também, não vou falar que eu sei totalmente, não. Pelo amor de Deus, Bruno, o que é um hot seat? Acho que uma pessoa vai tirando mais dúvidas, assim, sobre determinado assunto, determinado tópico específico, não é? Ele acabou de perguntar pro ChatGPT, certeza, meu. Bom, então, Bruno quer falar ou eu vou falar a definição aí? Pior que eu não sei também. Bom, é quando você senta à mesa para discutir um tema e vai só julgando aqueles pontos ali, geralmente com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência no assunto para ir te direcionando. Então, é um bate-papo quente, é isso, entendeu? E a gente fez um hot seat ontem com terapeutas da mão, que é um público bem, bem pequeno, e eu estava abrindo a cabeça delas, abrindo a mente delas, fazendo elas saírem da caixinha para realmente escalarem. Então, assim, dei várias ideias para elas de possibilidades, porque elas acham que é um mundo muito pequeno, muito limitado, sendo que a gente tem ali várias formas de pensar um negócio, né? Várias estratégias que a gente pode criar para a gente escalar algo. Então, sim, eu acho que toda área é escalável de alguma forma.
Muito legal, Marcela. Marcela, por um acaso, eu estou tentando lembrar quem me falou isso na semana passada, mas eu achei uma coisa muito bacana. Entre nossos 2 episódios, né, até aproveitando esse papo da sua volta, você falou alguma coisa agora que eu achei bem interessante, que você fez uma mudança. Assim, você falou um pouquinho da sua formação como ortopedista, cirurgia de mão, e agora com uma certa mudança, não uma mudança de carreira, mas uma mudança talvez de perspectiva. E quem me falou foi justamente essa, entre aspas, metamorfose médica que o médico vai sofrendo. Então, desde aquele momento que ele se forma, que todo mundo se forma mais ou menos igual, fez faculdade em algum lugar, residência em outro, mas no final das contas é o mesmo bolo, e de repente você começou a abrir portas diferentes, abrir oportunidades diferentes na carreira. Fala um pouquinho mais para a gente dessas oportunidades, isso que você está enxergando, dessas suas mudanças. Eu acho que isso é algo muito bacana, muito interessante para a gente poder apresentar aí para o pessoal que novas opções, coisas diferentes e que eventualmente não estão enxergando coisas desse tipo. Eu gosto muito de falar disso porque em qualquer lugar que eu vou, independente se é um lugar médico, da área da saúde ou não, eu tenho assim uma visão de que eu vou falando, nossa, isso aqui podia mudar, isso aqui podia melhorar. Nossa, por que essa pessoa não faz isso aqui? Cara, isso aqui ia ser transformado. Então, eu sempre tive isso assim, de uns insights, umas ideias, umas estratégias para serem aplicadas. Então, eu sempre tive algo de correr atrás, desenvolver e tentar fazer, né, aquilo acontecer. E foi o que eu fiz ali atrás, assim, 2019/2020, eu comecei a ensinar na internet e vi que as pessoas precisavam, queriam, gostavam, e comecei a investir nisso. Vi um espaço grande para isso e fundei em 2020 o primeiro grande curso, que é o nosso preparatório para a prova de título de cirurgia da mão, que é o Mão Expert, que é o único curso preparatório para a prova de título de cirurgia da mão. É um público muito pequeno, são 60 pessoas por ano apenas que fazem a prova. Mas era uma coisa que eu gostava, eu sabia, eu tinha acabado de fazer a prova de título e eu quis criar. Então foi uma coisa assim, que ninguém tinha tomado a frente de fazer, tinham pensado, mas era uma coisa pequena, que talvez não fosse dar em nada. Mas eu não, eu falei, quer saber, eu vou fazer. Sempre tive um perfil muito executora, né, determinada, e vamos fazer acontecer. E o curso saiu da forma que tinha que sair na época, depois foi regravado, mas assim, uma coisa muito de sair da caixinha mesmo, entendeu? De fazer acontecer. E foi dando super certo. Então, são coisas que a gente tem que testar, tem que fazer. Não adianta ficar parado, pensando, sonhando, né? Não adianta ter só sonhos. A gente tem que traçar ali a meta e executar. Eu acho que essa seria a palavra para sair da caixinha, assim. Mas Leandro, antes de você, só queria complementar. Mas a ideia que você teve, que é super legal, foi com o intuito de diminuir um pouquinho a parte de assistência, ou foi simplesmente porque de repente você viu uma oportunidade, gostou do negócio, mergulhou de cabeça? Como foi, talvez, o início disso para você? Você fala assim, não, porque, sei lá, você tem uma quantidade de tempo, você fala assim, vou me dedicar um pedaço para isso. Foi pensando nesse futuro ou foi só porque gostou e depois a coisa fluiu para bem? Então, não foi planejado, não era uma coisa que eu sabia que ia dar certo, não foi uma coisa assim, eu quero diminuir a assistência, eu nunca pensei em reduzir a assistência. Foi uma coisa que deu certo, começou a dar retorno, o feedback era maravilhoso e eu gostava, e aí eu fui de cabeça. Então, assim, foi uma oportunidade que eu abri e essa porta ficou aberta e eu fui. Não foi algo planejado, mesmo porque eu não sabia, né, que ia dar certo, que ia dar tão certo, né? Hoje, a minha maior renda, ela vem do digital, da internet, dos infoprodutos. Eu faço a medicina de assistência, que é o meu consultório e cirurgia, porque eu gosto. Eu faço só um turno por semana de consultório e um turno de bloco cirúrgico, porque eu gosto, porque isso é uma pequena parte ali do meu ganho mensal. Interessante, eu não sabia disso e achei super legal, assim. E eu até ia fazer outra pergunta, mas eu vou entrar nesse lado porque realmente essas coisas que acontecem com a gente, assim, que não são planejadas, são muito interessantes, né? Eu vejo, hoje em dia, já com alguns anos de formado, que eu vejo
o jeito que eu faço medicina hoje em dia, ortopedia, vejo muita gente da minha turma, muitas são muito diferentes do que a gente imaginava, né? Então acho que isso é legal para as pessoas para os alunos, para os residentes que estão aqui ouvindo, que a coisa é menos linear do que a gente imagina, né? E daí eu quero perguntar para você, e esse momento assim que você decidiu assim, ó, vou realmente diminuir a assistência, não sei se foi uma coisa meio aos poucos ou se foi um momento meio abrupto. Foi uma decisão fácil e meio tranquila? Ou foi uma decisão que te gerou uma certa ansiedade? Ou até agora gera ansiedade? Como é que foi essa transição para você? Olha, foi muito tranquila. Por quê? Porque a parte da assistência, ela tem um peso, né, na medicina. Assim, a gente tem que lidar muito com outros aspectos do paciente em si. Não é só eu tratar um túnel do carpo, né? Tem todo uma vivência que eu tenho que trazer de experiência para aquele paciente. Então, eu sempre fui aquela médica, eu ainda sou hoje, de passar o meu telefone. Então, meus pacientes, eles têm meu WhatsApp. Então, era uma coisa que sempre me sugou muito. Eu sempre tive muita demanda dos pacientes, assim. Então, era marcar cirurgia, era pós-operatório, ou era pré-operatório. Então, isso sempre me sugou muito e eu dedicava muito, assim, eu me entregava muito. Então, isso acabava tirando muita energia minha. Então, quando eu descobri alguma coisa que eu gostava muito de fazer, eu podia fazer dentro do meu escritório, da minha casa, acordar a hora que eu quisesse, dormir a hora que eu quisesse, fazer atividade física a hora que eu quisesse, isso foi para mim, assim, libertador. Eu acho que essa é a palavra. Eu encontrei um ar puro que eu podia respirar para eu viver uma vida mais tranquila, mais que eu tivesse controle sobre, né? Então, uma vida mais livre mesmo. Então, acho que foi isso que foi a pegada, assim. Então, para mim, foi muito tranquilo diminuir a assistência. Eu só não reduzi tudo porque eu gosto de operar e também porque casos interessantes para eu poder discutir, para eu trazer nas aulas, para eu postar no Instagram para os meus alunos ou para os seguidores. Então, eu não quis reduzir tudo, mas é uma coisa que realmente a medicina ela sempre me tirou muita energia, assim, muita ATP. Marcela, mas eu vou te fazer uma provocação agora, hein? Eu entendo que os pacientes, eles sugam, gera demanda de ATP, mas acho que eu tenho filhos pequenos, como o pessoal aqui também tem, eu leio muito sobre mídias sociais, né? Mídias sociais para o cérebro da criança tem muita relação com o cérebro do adulto também, né? Então, às vezes, a gente tem uma demanda, né? O negócio é dopaminérgico, esse Instagram, né? Ele coloca o vermelhinho ali para você ficar feliz e ver. Então, eu fico pensando numa comparação meio esdrúxula, tá? Assim como a gente fica vendo a agenda do consultório na semana, né? Para ver como é que tá, tem muito paciente agendado, não tem, como é que tá a demanda dos pacientes. Imagino que para você também, né? Você fica vendo a agenda dos cursos vendidos, como é que estão, tá vendendo, não tá vendendo, tá subindo, tá caindo, o pessoal está interagindo menos com a Marcela ortopedista, mais com a Marcela ortopedista. Fala pra gente um pouquinho desse seu jogo mental disso. Ou você não sofre nada com relação a isso? No começo eu sofria mais, porque eu achava que isso era mais importante. Mas com as planilhas construídas nos últimos meses e anos aqui na empresa, a gente viu que o engajamento não paga boleto. Essa frase nem é minha, aprendi na internet aí. Mas às vezes a semana que eu estava com menos engajamento, curtida ou visualização de stories, era que vendia mais curso. Então eu vi que isso não era um problema. Eu não tinha que preocupar com isso. Eu não tenho que preocupar com o número de seguidores. Sendo que os seguidores que eu preciso, que na verdade nem são seguidores, eu não preciso assim exatamente do número que tem ali. Eu preciso dos meus alunos, eu preciso de quem tem interesse em aprender. Então eu tenho aluno que nem me segue no Instagram. Então assim, a gente foi desenvolvendo aqui um conhecimento da empresa, do negócio, de que isso não era o importante, né? Então eu diminui muito essa preocupação. Então hoje não é uma coisa que eu me estresso mais. Então tem foto que posto e dá, sei, 10 curtidas. Mas toda foto postada, ela tem uma estratégia por trás. Ela tem um raciocínio, uma coisa que vai integrar todo o ciclo ali que está sendo construído de planilhamento. Então, eu sei que não importa o número de curtidas ou o engajamento. O que importa é o dinheiro lá no final do mês, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei uma coisa muito interessante, né? Se a gente pegar uma educação médica tradicional, vamos pensar assim, né? Eu acho que antes
talvez num passado não tão distante, mas as pessoas tentavam construir uma carreira super acadêmica, fazer a livre docência depois de não sei quantos anos, para estar numa das universidades mais renovadas, para depois, eventualmente, tentarem chegar no papel de dar cursos para as pessoas. E eu, particularmente, não concordo com isso, mas eu vejo que, assim como você, outras pessoas também têm talvez se aproveitado desse gap com todo o conhecimento, mas sem essa posição, sem essa coisa tão professoral antiga que existia. Você acha que isso é uma mudança recente? Você acha que isso veio para ficar? Você acha que isso não é só um gap que as pessoas deixaram para trás? Conta para mim como você vê isso, porque eu acho que isso é talvez uma das coisas mais interessantes e modernas e talvez a repercussão que você consiga online seja muito maior do que aquele professor, doutor, livre docente da Universidade XYZ, que ninguém escuta ele falar. Sim. Desde a faculdade, eu já tinha o sonho de ser professora universitária. Eu tinha vontade de seguir essa fase de docência, fazer mestrado, doutorado. E atualmente eu estou fazendo mestrado, mas eu vou só divulgar quando eu realmente tiver concluído o meu mestrado. Mas eu estou fazendo porque eu acho importante, eu valorizo essa parte. Só que a minha vida ela foi tão rápida no outro sentido que eu tive que esperar um pouco para eu conseguir fazer o mestrado. Mas eu sempre gostei, sempre foi meu sonho fazer mestrado, doutorado, dar aula em faculdade. Só que até eu chegar lá e conseguir entrar numa faculdade para dar aula, os cursos online vieram antes. Então eu acabei passando o boi na frente da carroça, né? Não, a carroça na frente do boi. Então eu comecei a dar aula antes. E o mais incrível, assim, é que quando a gente dá uma aula em um curso online, o aluno está ali porque ele quer estar ali, ele quer aprender. Então, você vê o brilho no olho do aluno no meio da aula, você vê as perguntas, que são perguntas inteligentes que realmente vão fazer ele mudar ali uma sacada ou um raciocínio. Então, é muito gratificante isso. Você vê a transformação do seu aluno. Você vê o seu aluno voltando ali no dia seguinte falando: Marcelo, eu consegui responder a sabatina. Ou então, Marcelo, o preceptor me deu o bisturi. Eu consegui, né? Eu fiz meu primeiro fixador externo. Quantas mensagens eu já recebi assim? Eu fiz meu primeiro fixador externo, obrigada, foi ótimo e tal, eu aprendi naquela aula. Ou então o preceptor me valorizou porque eu tinha, né, feito uma boa apresentação de um caso clínico. A gente ensina isso lá também dentro do curso. Então eu fiz uma boa apresentação de um caso clínico e aí ele no dia seguinte deixou eu fazer. Então isso move o coração. Então isso eu acho que é o que mais me estimula a continuar e me faz acreditar que eu estou no caminho certo, né? Eu brinquei aqui com vocês, falei do dinheiro no final do mês na conta, mas não é isso que move, né? Senão eu não estava fazendo isso, né? O que move realmente é ver a vida dos alunos transformada. Eu acho que isso talvez eu fizesse ganhando até menos, porque é uma coisa que o coração aquece, né? O olho brilha e é aquilo que faz mesmo a gente chamar de missão, de propósito de vida. Mas acho que talvez tentando complementar o André, a gente fala muito assim: quem era o consultório de 30 anos atrás? Era o professor titular da faculdade, certo? Quem é o consultório hoje? Pode ser o professor titular, ou pode ser um cara que seja forte de mídias sociais, porque ele está numa ferramenta boa, ele está numa comunicação boa e tudo. A Marcela, ortopedista, é uma referência pela capacidade de comunicação, pela dedicação, pelo engajamento, mas também pela ferramenta, porque você talvez tenha sido uma das precursoras, tudo nesse sentido. E você continua fazendo o trabalho, você é constante, né? É que nem consultório, se o professor titular viaja 3 meses e volta, perde o foco, né? Essa tendência das pessoas se posicionarem nas mídias sociais, eu acho que para o consultório veio para ficar. Para o ensino, você também vê como talvez ser mais importante para uma pessoa que queira investir no ensino médico estar mais posicionada digitalmente do que ter uma pós-graduação clássica, como era feito pelos nossos professores? Eu acho que as duas coisas são importantes, porque elas são diferentes, né? Eu acho que elas se somam. Eu acho que ter uma boa formação é importantíssimo, mas
a pessoa ela não vai poder se contentar só com uma boa formação. Primeiro que ela vai ter que correr atrás dos buracos ou das deficiências daquela formação que ela teve, e segundo que ela vai ter que se posicionar. Não adianta a pessoa ser a mais incrível de Harvard se ninguém conhece, né? Se aquele cientista está lá dentro do laboratório. Então, ele não vai poder ensinar outras pessoas se ele está lá fechado no laboratório dentro da universidade. Então, eu acho que ele vai atingir e transformar muito mais vidas se ele utilizar o maior meio de comunicação que a gente tem hoje. Então, eu acho que se essa pessoa utilizar a internet, o potencial dela, né, vai se elevar aí, vai se multiplicar, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que são duas coisas, dois pilares igualmente importantes e que se somam. Perfeito, eu achei incrível a tua resposta, porque eu concordo muito com isso. Eu acho que não é um ou outro, né? E eu acho que a gente vê as duas coisas muito ou outro muito fortes, né? Porque fato que tem muita gente aí pela internet que quer passar conteúdo e que não tem base nenhuma, então acho que você ter a base, obviamente, é super essencial. E como o André comentou, o Léo comentou, a gente vê muita gente aí com muita base, com muita formação, mas que não tem didática nenhuma, não sabe se expor e também não vai chegar em lugar nenhum. Então acho que os dois faz total sentido e você é uma pessoa que com certeza faz muito bem os dois. E daí eu queria dar uma mudada total de assunto agora. Queria puxar para outra área, porque a gente tem muita coisa para cobrir aqui da sua carreira, Marcela. E uma coisa que eu gosto, que eu acho bem interessante da sua carreira... Vamos só fechar esse assunto? Claro, por favor. Eu ouvi uma frase muito boa esses dias, que me fez acreditar realmente que estamos no caminho certo quando a gente fala na internet, a gente fala no digital, né? E a frase é a seguinte, vou ler aqui para vocês. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. O que acontece? Os picaretas e os charlatões, eles estão por aí, né? Eles estão aí na internet. E o antídoto para isso é o posicionamento ativo dos bons médicos, que atuam com profissionalismo, ciência e ética. Então, quando a gente fala na internet, a gente não está só propagando evidência científica, mas a gente também está inspirando uma geração de novos profissionais. Então, quando a gente vê dessa forma, a gente vê, poxa, eu tinha que estar lá na internet realmente falando para falar o que é certo, o que pode, o que é evidência, o que é ético, para que diminua o barulho, o grito dos demais, né? Então, eu acho que isso fortalece aqui e finaliza esse assunto de internet. Perfeito, excelente, concordo em gênero, número e grau, muito bom. Eu acho que realmente é um papel, esse espaço tem que ser ocupado, né? Porque se ele não for ocupado, ele vai ser ocupado por pessoas não adequadas, né? Infelizmente a gente tem visto isso muito na internet, até a gente gravou, nosso último episódio foi justamente sobre React, tipo, caretagens por aí, então realmente infelizmente foi muito fácil de achar muitos casos, então tem bastante. Mas agora, então, para cobrir outros aspectos da tua carreira, Maia, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi a tua experiência de médica do Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem muita gente que se interessa, na verdade, por ortopedia lá na fase acadêmica, daquela visão da ortopedia como medicina do esporte. A gente já teve alguns episódios aqui falando sobre medicina esportiva, com o Doc Marioca, infelizmente falecido, com o Pedrinelli, falando sobre médicos de gamer. Então, conta pra gente como é que foi essa tua experiência lá de médica do Clube de Futebol. Olha que legal, essa história é boa, porque ela fortalece muita coisa que eu falo e que eu prego na internet, né? Que ser um residente de excelência vai te abrir portas e oportunidades, né? Que para o médico de excelência vai ter sempre espaço, mesmo o mercado de trabalho estando lotado. Na residência, a gente está sendo observado o tempo todo, né? Então, a nossa residência médica é o nosso currículo para o mercado de trabalho ali depois. Eu fiz minha residência médica de ortopedia e cirurgia da mão, e no ano que eu terminei a cirurgia da mão, que eu já tinha começado meu consultório e tudo, dando meus plantõezinhos, né, aquele medo do mercado de trabalho, eu recebi uma ligação numa quarta-feira à noite de um preceptor meu, que foi preceptor da cirurgia da mão. Ele falou assim: Marcela, eu estou aqui numa reunião do Atlético, que é o Galo, que é o Clube Atlético Mineiro, que é o time onde eu trabalhei. Eu estou aqui numa reunião e eles pediram se alguém conhecia indicação de alguma ortopedista mulher boa de serviço. Eu posso dar seu nome? Eu era cirurgiã de mão, eles precisavam de uma médica ortopedista para colocar no time, eles queriam para o time feminino, porque tinha aquela obrigatoriedade de só poder participar da Libertadores se tivesse time feminino, e aí eles me ligaram,
Eu falei, claro, pode, né? E me ligaram no dia seguinte, eu estava lá assinando um contrato de R$10 mil por mês e eu era cirurgiã de mão. Aí eu comecei a estudar medicina do esporte, corri atrás, né? Viajei com o time, a gente fez viagem, fiz atendimento em campo, foi uma emoção, foi assim, uma fase da minha vida muito realmente de experiências novas. Foi lindo, aprendi muito, cresci muito, mas eu resolvi mudar para Divinópolis para investir no digital e na minha carreira. Então eu pedi para sair do Atlético, eu falei, olha, eu vou investir em mim, é muito lindo, é sensacional realmente o que eu estou vivendo aqui com vocês, agradeço a oportunidade, mas eu vou fechar isso agora para eu seguir outros caminhos. Mas, assim, foi incrível. Realmente, medicina do esporte é muito linda, é muito emocionante, né? Mas eu precisava viajar muito com o time, então, realmente, para mim, que queria casar, ter filho e tudo, não estava combinando muito. Como é que tá a sua... Muitas meninas que te seguem, né? Muitas meninas, né? A gente já sabe que as mulheres já são a maioria na medicina, né? Ainda não são maioria na ortopedia. Quem sabe um dia, né? Como é que tá a sua cabeça agora em relação a esse equilíbrio das mulheres entrando mais na medicina, entrando mais na ortopedia? Lógico que você é um exemplo para elas, e você mesmo agora também tá com uma bebezinha, com uma criança pequena. Como é que você está lidando com tudo isso, que é um desafio gigantesco? Conta aí pra gente. A gente era 4, 5% da ortopedia, agora a gente já subiu para 7% de mulheres dentro do grupo dos 20 mil ortopedistas do Brasil, né? É a mesma porcentagem aproximada nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser uma coisa natural, visto que tem mais mulheres fazendo medicina, e uma coisa que tem influenciado muito, realmente, é elas terem acesso a isso, porque elas veem que é possível fazer ortopedia, mesmo sendo pequena, mesmo sendo, né, não tendo força, assim, não sendo forte e tal. Eu tenho 1,57 m de altura, vocês já me conheceram pessoalmente, vocês já viram que eu sou baixinha, com um bracinho dessa finurinha aqui, então, assim, pesando 50 quilos, e eu consegui fazer ortopedia. Então, quando eu falo isso, eu motivo muita gente, elas veem que é possível, né? Lá na minha época, na época que eu escolhi fazer ortopedia, eu fiquei com muito medo, muita dúvida, porque eu não conhecia outras. Não tinha Instagram, internet para eu ver outras ortopedistas, não tinha isso. Então eu tive que realmente fazer uma escolha baseada no meu sonho mesmo, no que eu gostava. Eu tentei gostar de outras coisas, eu tentei gostar de oftalmo, otorrino, mas nada fazia meu olho brilhar. Então não adiantou, assim, tentar gostar de outra especialidade clínico-cirúrgica. Meu caminho era esse. E aí eu fui para ortopedia meio às cegas, assim, meio sem saber se realmente ia dar certo. No primeiro mês eu me apaixonei, e era isso, era ortopedia mesmo. Mas as meninas hoje, elas têm essa possibilidade de conhecer, de ver o dia a dia, de saber que existem outras mulheres que fazem. Então eu acho que isso estimula muito, isso facilita muito. Agora, em relação ao machismo, né, que eu acho que é realmente isso que você queria perguntar, eu, felizmente, não vivi um machismo tão explícito. Na minha residência, no meu hospital, eu sempre fui muito bem recebida, eu sempre fui uma residente, né, de destaque, assim, tanto é que quando eu terminei a residência, eles me chamaram para trabalhar lá no serviço como preceptora. Então, eu não vivi isso, assim, mas eu sei que muitas colegas ao redor do Brasil vivem situações muito chatas, né, muito tristes também, e isso acontece. Agora, eu acho que o nosso papel é realmente fortalecer a ética, o respeito, para que outras coisas também não aconteçam, não só o machismo, mas, né, aquela situação de humilhação que às vezes acontece mesmo com homens, né, com residentes do sexo masculino, e também com os homossexuais, que sofrem muito também, muita gente não fala, né? Tem gente que tem medo de falar que é homossexual numa residência de ortopedia, por exemplo. Então, talvez alguns passam coisas até piores do que mulheres. Desculpa te perguntar, algum residente homossexual ou LGBTQIA+, já entrou em contato com você alguma vez? Porque, curioso, né? Estou refletindo sobre isso, né? Teve bastante gente que já entrou em contato com a gente, né? Mas com relação a esse assunto particular, não me recordo aqui. Obviamente, sem expor, você quer comentar algum caso?
Então, muitos me procuram e não falam que é isso diretamente, mas aí com a conversa ele acaba falando, porque meu marido fez assim. Eu acho que é uma forma que eles têm de contar sem ter que falar exatamente, né? E a gente criou um grupo, já tem uns 3 anos, existe um grupo de WhatsApp. Então, eu acho que a gente, nesse grupo, consegue aproximá-los para que eles se fortaleçam também, troquem experiências. Eu não posso ajudar diretamente, porque, né, a minha opção sexual é essa, mas eu posso ajudar reunindo, né, eles, eu posso ajudar de forma que eles consigam estar juntos. Então, de 6 em 6 meses, no meu grupo de alunos, eu mando o link do WhatsApp. Então, quem quiser entrar, entra lá naquele grupo e eles se encontram, né, marcam no congresso, às vezes fazem trabalho científico juntos. Enfim, eles têm aquele espaço ali para eles poderem falar com mais liberdade. Legal, baita tema interessante. Uma coisa que a gente já conversou até uma vez entre nós três seria de fazer um episódio sobre esse tema. Acho que a gente tem muito uma intenção aqui no MAG de levar a questão de inclusão, diversidade dentro da ortopedia. Então, se quiser abrir o convite aqui, pessoal do seu grupo, se alguém que está ouvindo a gente aqui, que se sinta à vontade, obviamente, de conversar sobre isso, acho que seria interessante entender as barreiras que existem para esse pessoal dentro da ortopedia, que eu não tenho a menor dúvida que são enormes, né? Tipo, eu me impressiono com o tanto de piada horrorosa que a gente ouve ainda e que as pessoas não entendem, né? Que não existe. Tipo, é uma coisa meio bem complicada de entender. Então, fica o convite aqui, se alguém quiser participar com a gente, fala via Marcela, se for alguém que conhece ela, fala via com a gente lá no Instagram. Vai ser um prazer abordar esse assunto aqui no MAG. E agora, Mar, eu queria, mais uma vez, acho que eu sou o cara que dou as guinadas de assunto, né? Eu queria que você falasse brevemente sobre a residência, né? E eu queria que você contasse um pouco da residência, assim, primeiro, fala pro pessoal aqui aonde você fez, né? Inclusive, a gente está com uma série paralela aqui falando justamente sobre serviços de residência, né? Então vai ser uma boa oportunidade também para o pessoal conhecer um pouquinho, pelo menos, de onde você fez. E conta um pouco da Marcela Residência. Você falou que sempre se dedicou bastante, mas como é que era, assim? Como o Nelson fala, Rio é sempre difícil, né? Não é aquela coisa, a gente não dá para romantizar muito. Então conta um pouquinho sobre a tua experiência, ou não é negócio de pedir os causos, conta algum caso interessante, fala um pouquinho mais pra gente da Marcela Residente. Eu fiz residência de ortopedia no Hospital da Baleia, que é em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eram 3 residentes por ano. A gente sempre tem aquele período inicial ali, né? Às vezes troca residente, algum desiste, tudo. Que ia até o dia 30. E aí, no dia 31, o residente 3 desistiu da residência. Ele era o legal. R1. Exatamente, legal demais. Então, a gente fez uma residência lá no meu serviço com 2 R1s, trabalhando o serviço de 3. Então, a gente fazia 100 horas semanais, era de segunda a sábado e domingo sim, domingo não. Então, eu tinha 2 folgas, que eram 2 domingos no mês. E lá tinha o plantão noturno, que era o que mais me doía no coração, assim, porque era muito difícil para mim ficar acordado à noite e trabalhar no dia seguinte. Na época não tinha isso, né, de pós-plantão, né, de 60 horas semanais, então não tinha isso. Então, era virado, atendendo ficha, tinha ambulatório de 100 pacientes, tinha internado ali 30 pacientes na enfermaria. Então, assim, foi uma residência que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Eu não saía para nada, era assim, de casa para o hospital, do hospital para casa. Eu não saía para comer, não tinha tempo de comer, então eu comia no hospital pão com manteiga de manhã, almoçava no refeitório, pão com manteiga à tarde, de madrugada, ali 10 horas da noite, pão com manteiga no hospital. Foi isso, foi o caos, assim, eu quis desistir várias vezes durante meu R1, mas era de cansaço, né, era de exaustão mesmo. Mas aí eu dormia, dava aquela descansada no dia seguinte, opa, hoje tem um radinho distal. Então, assim, era alegria, né? Então, foi realmente um ano muito complicado, muito pesado, mas sobrevivi. Cheguei no R2, aí fiz os estágios em outros serviços, porque lá a gente tinha essa possibilidade, né, de aprender em outros serviços. O meu hospital tinha muita eletiva, então a gente fazia um estágio de trauma num serviço grande de trauma. Então, aprendi muito, foi muito legal. E abre parênteses aí, nesse outro serviço, uma vez
o Noel perguntou, né, sobre machismo. Eu cheguei 6 horas da manhã, arrumei a sala, posicionei o paciente, passei o caso clínico para o anestesista, montei tudo e tal, entrei em cirurgia, montei a mesa, e aí na hora de começar a cirurgia, meu preceptor deu o bisturi para o meu colega homem que chegou lá 8 horas da manhã, que não fez nada. Enfim, não sei se era porque ele era homem ou por outro motivo, mas fecha parênteses aí dessa história. E aí no R3, gente, vocês sabem, R3 foi o ano que eu mais estudei na vida. Então, assim, a residência foi marcos de picos da vida, assim, de coisas máximas que a gente pode realizar. Então, eu estudei pra caramba ali aquele Rockwood inteiro, os 2 volumes, e fiz resumo, e era aquele tanto de papel em cima da mesa para no final fazer a prova do TEOT. Mas, assim, eu lembro com gosto, sabe? Não lembro com uma sensação de querer esquecer esse momento, não. Eu lembro com um saudosismo, assim. Eu acho que foi um bom tempo. Foi muito sofrido, mas foi um bom tempo. Meu saudosismo não é tão grande quanto o seu, viu? Porque é uma época dura mesmo, né? Um dia desses eu fui dar uma aula para os residentes, né? E eu discuti, até comentei com o Leandro, né? Aí eu perguntei, pessoal, é presencial ou online, né? Eu torcendo por eles falarem online, né? Porque aí, né, dá para fazer de casa, dá para fazer consultório. Aí eles responderam assim, não, a gente quer presencial. Mostrou 2 coisas, né? Primeiro, de que, sei lá, acho que a aula presencial tem o seu valor ainda, tudo. Segundo, que há uma informalidade no contato, né, com os preceptores, professores. Pô, presencial é presencial, então foi lá presencial, pediu, a gente obedece, né? Então, tô brincando. Mas mostrando que, realmente, essa época da residência é uma época única mesmo, né, Bruno? Certeza, não. Queria falar uma coisa, eu ia comentar dessa altura do Meg que a gente está chegando aí, quase daqui a pouco, episódio 80. É interessante notar que aquela ideia que a gente tem do Meg, que a gente conversou até com o Matheus uma época, de o Meg ser uma ferramenta, ser um instrumento para que o estudante utilize as informações que aqui são fornecidas para prosperar na carreira da forma que ele achar mais interessante. E aí, vários momentos da fala da Marcela, a gente vê, quando ela fala da ausência dos bons no meio digital, sendo uma ocupação das informações ruins, daqueles que não deveriam ocupar tanto espaço quanto ocupa. A gente lembra do Davi Guzmão com a mesma fala, o mesmo tipo de pensamento, a questão do excesso de vantagens ali, do excesso de algumas desvantagens, na verdade, do médico do esporte. Ausência com a família, viagens prolongadas é basicamente o que o Maglioca falou no episódio. Então a gente pode notar que essas ferramentas elas vão se repetindo. Isso é interessante notar porque todos os ouvintes que pretendem seguir aquele caminho pode notar que as pessoas referências naquelas áreas falam as mesmas coisas. Então o cara não precisa trilhar aquele caminho para dar de cara na parede e ver, puxa, não era isso que eu queria. Fiz uma formação inteira em medicina do esporte, chegou na hora do vamos ver, não encaixa com o que eu queria para minha vida. E é basicamente o que a Marcela está falando, e as coisas vão se repetindo. Isso é interessante, eu queria falar, porque era um dos motivos aí que eu e o Matheus, inclusive, criamos o episódio, o quadro paralelo do Meg. Então acho que o Meg tá bem nesse sentido aí de fazer o que ele se propõe a fazer. Marcela, antes do Leandro ir para as recomendações, sua primeira frase do episódio foi mais ou menos assim, né? Eu sou Marcelo, ortopedista, eu faço um trabalho no meio digital e ainda faço assistência. Você utilizou a palavra ainda. Existe um plano para esse ainda desaparecer da frase? Foi de propósito? Foi sem querer? Como é que está o planejamento pessoal? Quando eu fiquei grávida, eu fui forçada a parar, né? Então, eu tive um sangramento no primeiro trimestre, tive muita náusea, muito enjoo. Então, eu fui forçada a parar. Foi um baque muito grande na minha vida. Eu entrei em depressão na época, eu tive que tomar medicação. Foi, assim, o caos. E aí, eu fui sentindo que não era hora de voltar ainda. Então, eu fiquei fora no final da gestação e os primeiros 6 meses da minha neném eu fiquei em casa, totalmente em casa. E nesses 6 meses, amamentei, exclusivo, venci, né, os 6 meses de aleitamento materno. E aí eu trabalhei muito no digital. Então, eu fiz muita coisa. E fui feliz. Então, eu vivi um gostinho do que seria viver só do digital e não ter a assistência. E foi muito bom.
sabe? Então, eu voltei porque eu realmente gosto de fazer cirurgia, é isso. E agora, no final do ano, para lançar o preparatório do pré-TEOT, eu fiquei mais 3 meses, sem consultório e sem cirurgia, porque para gravar as aulas era assim, dia, noite e madrugada. Também foi ótimo. Mas eu voltei porque eu gosto. Então, vai chegar um momento, eu acho, que talvez eu não faça assistência mais. Porque é uma coisa que o digital tem me demandado cada vez mais tempo e é uma coisa que tem um retorno financeiro e gratificante muito maior e muito intenso, de forma que vai me satisfazer em relação à minha missão e propósito de vida. Então, eu acredito que uma hora, sim, talvez eu pare com assistência. Por enquanto, continuo, porque eu gosto. Marcela, já que Noel voltou um tema do início, eu queria voltar a um que eu fiquei com uma curiosidade também. Porque você falou que te chamaram pro Atlético com o propósito de ir para Libertadores. Aí eu fiquei na dúvida, você foi? Porque muita gente cresce querendo jogar futebol é muito difícil, mas você assiste o jogo, Libertadores acho que é o suprassumo, assim, pra gente ver um jogo, sei lá, na Bomboneira, com todo mundo junto, assim. Aí eu queria saber um pouco dessa experiência, se acabou dando certo o dia ou não. Então, na verdade, os times só poderiam se inscrever na Libertadores, o masculino, se os clubes tivessem investido em um time feminino, entendeu? Então, o time feminino não foi. Era uma coisa que eles criaram para realmente fazer esse movimento de inclusão, de crescer os times femininos de futebol, entendeu? Foi uma valorização do feminino no futebol. Então, era uma permissão para eles irem para Libertadores, entendeu? Com o masculino. A gente fez só campeonatos internos mesmo, ao redor do Brasil, então eu nunca fui para fora com o time. E no começo era muito pequeno ainda, né? Agora que tem crescido um pouco mais e tudo. E agora vai ter, acho que a Copa Feminina também, né? Agora no meio do ano, se não me engano. Vai ser inclusive no Brasil daqui a pouco, Que legal. 2020 e poucos. Não. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar assim, que eu acho muito bacana foi esse tema que você levantou agora. Eu acho que essa outra transparência das coisas que acontecem, contar suas dificuldades, ter falado sobre esse desafio que você teve com saúde mental é muito bacana, assim. Eu acho que para nós que estamos aqui nos expondo, né, no mundo digital, você com certeza muito mais que a gente, mas que estamos nessa pegada, eu acho que tem muito a questão de você é um modelo muito forte, como o Nau já comentou, na questão da mulher ortopedista, infelizmente tem crescido muito, inclusive eu tô muito feliz de estar vendo, inclusive no quadril, que era acho que talvez a maior barreira que tinha ainda, né, tinha muito poucas, também agora vem crescendo, eu acho que você é um grande modelo para isso, mas eu acho muito legal também essa vulnerabilidade, mostrar as dificuldades que a gente tem, né? Eu acho que muito da questão que a gente fala que aparece nas mídias sociais é muito esse mundo maravilhoso, todo cortado e sem aparecer os perrengues, né? E eu acho que para esse povo que tem, para essa galera que tá vindo, para essa galera mais nova, entender que, poxa, todos nós aqui temos nossos perrengues e é difícil, assim, não glamorizar, eu acho super importante. Então, obrigado, assim, por isso. Acho que isso também é um baita fator positivo e uma coisa muito legal para a comunidade ortopédica, assim, realmente. Eu acho que você, eu te vejo, acho que você está conquistando um poder e uma posição de destaque assim, na comunidade ortopédica muito grande, e eu acho que muito frente a isso, eu acho que você é uma pessoa muito autêntica, assim, isso é muito visível, assim, muito bacana, então eu queria te dar parabéns por isso. Muito legal. Agradeço, porque realmente é uma coisa minha mesmo, de ser transparente, de falar a verdade, às vezes até falo umas palavras que, né, assim, me expõem de alguma forma, mas eu gosto disso, porque eu prefiro que as pessoas sejam transparentes comigo também. Então, que bom que isso foi notado, né? Que bom que você sentiu isso, porque realmente é uma coisa minha, assim. E o movimento que a gente causa ali na internet, eu acho que ele exige isso de uma pessoa com responsabilidade social mesmo, assim, de mostrar que não é uma vida perfeita, não é uma residência, né, calma, tranquila, que você vai formar e que você vai ganhar rios de dinheiro. Tudo tem a sua dificuldade, né? Igual um amigo meu fala, né, o Vitor Cunha, ele fala, a gente não vai ter ganhos anormais se a gente não tiver esforços anormais, né? Então é isso, é batalhar duro, é crescer mesmo naquela intenção que a gente tem para alcançar os nossos objetivos. Muito legal, muito legal.
Bom, então agora vamos para o nosso tradicional quadro aqui de indicações de livros, filmes, podcasts, livros, o que cada um quiser falar. Como a gente nunca avisa o convidado, né? Então a Marcela não está sabendo, então vamos dar um tempinho para ela pensar. Vou começar com a minha indicação e depois se o time do Maggie tiver já me avisa para eu passar para vocês. A minha indicação, acho que é um livro que não está traduzido ainda, chama Slow Productivity, The Lost Art of Accomplishment Without Burnout, do Cal Newport. Então é produtividade lenta. Eu acho é um conceito bem interessante, né, que é muito paradoxal. O Cal Newport ele é um autor americano que fala muito sobre produtividade, mas é uma produtividade muito focada. O livro dele acho que fez mais sucesso primeiro, que é um livro muito legal que se chama Deep Focus, Deep Work, na verdade, acho que eu posso checar aqui depois. Fala muito sobre isso e ele fala sobre a necessidade, até essa questão até saúde mental, né, de esse mundo tão pensando em produtividade, de fazer muita coisa, multitasking, mídia social, da gente ter projetos densos e concentrados e que isso realmente vai fazer diferença pra gente no longo prazo. Honestamente, não terminei o livro ainda, já estou quase no final, mas não terminei ainda, mas estou gostando muito. Todos os livros do Cal Newport também são muito bons, inclusive ele tem um podcast, que eu já vi uns episódios, ele foi um monte de convidado de outros podcasts aí também recentemente, então vale a pena dar uma olhada aí no trabalho dele, que é bem legal. Quem vai próximo aí, gente? Eu tenho um. Dessa vez eu vou dar uma certa inovada. Eu vou recomendar um vídeo do YouTube. Tá? Eu acho que ele está em diversas plataformas, mas eu vou fazer essa recomendação, que é o discurso que o Jerry Seinfeld fez na formatura da Duke. Tá? Se você colocar Jerry Seinfeld Commencement Speech, eu acho que é um dos discursos mais bacanas que eu acho que se pode dizer em dias como na atualidade, assim, a capacidade que a gente, entre aspas, está perdendo de rir de si mesmo, de levar as coisas com uma certa leveza e que vale muito a pena. Eu vou indicar uma série que eu gosto bastante, que o nome é The Bear. É uma série que é de um cozinheiro, é bem interessante, mas a primeira são 3 temporadas, eu estou indicando ela porque agora dia 20 vai sair a terceira. Na primeira temporada, você entende que o mundo da cozinha é um mundo tão estressante quanto, acho que aqui dentro da ortopedia, de questão hierárquica, questão muita coisa para fazer, quanto o exército, quanto todas essas coisas que a gente conhece. Aí, na primeira temporada, o cara tem um burnout absurdo, na segunda temporada dá uma acalmada em tudo, e agora na terceira vamos ver o que acontece. Então, se você não conhece, eu acho que vale a pena assistir, e aí você fica em dia com a terceira temporada, agora a partir do dia 20. Bem, gente, vocês sabem que eu sempre gravo num armário, né, que eu tinha no meu antigo apartamento. Como vocês estão vendo, eu mudei, então eu não consegui ler nada, ver nada, mas eu tenho uma empresa de mudança maravilhosa que eu usei do apartamento. Então, quando forem mudar, por favor, contratem uma empresa de mudança, porque haja caixa, né, de coisas inúteis que a gente tem em casa. Então fica a reflexão. Marcela, depois dessa piada péssima que eu fiz, eu passo para você terminar brilhantemente esse episódio, passar sua mensagem, deixar o seu Insta e novamente muito obrigado pela presença. Indicar o livro. Indicar o livro. Obrigado, Leandro. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Eu acho que a gente ficaria horas aqui conversando. Inclusive, eu estarei em São Paulo. A gente podia combinar de sair para jantar. Vou mandar para vocês no grupo. Opa, fechadíssimo. Né? Ótimo. Bom, agradeço muito. Realmente muito bom estar aqui. Espero ter, né, abrido a mente de alguma pessoa aí que está escutando esse podcast. Né, se precisar discutir alguma estratégia, sonho, quiser conversar sobre alguma coisa ou confortar o coração, pode me procurar, pode me chamar. Eu estou lá no Instagram como @marceloortopedista. E eu tenho uma indicação. Vou pegar o livro. Bom que o suspense tá pro ouvinte e pra gente também, né? Isso que eu acho legal. Bom, gente, é o seguinte. Uma coisa que me ajudou muito nesses últimos anos foi ter a consciência de que o desconforto move a gente, né? Eu acho que o incômodo faz a gente, às vezes, ir para frente. Sair da comodidade, do comodismo ali. E uma coisa que eu falei numa última palestra que eu dei é que a gente tem que usar a diferença como combustível, né? Então, por exemplo, eu ali, mulher, na residência de ortopedia, eu tinha que fazer alguma coisa para eu tentar, às vezes, me destacar ou tentar arrumar um emprego. Então, eu usei essa diferença, no meu caso, na época, a diferença de gênero,
como um combustível. Então, eu estudava muito, eu chegava cedo, sempre fui muito pontual, preparava a sala para o preceptor e estudava para reunião clínica. Então, foi um jeito que eu achei de usar como combustível para seguir em frente. Então, eu acho que se você está aí escutando e fala assim, não, mas eu não dou conta porque eu tenho tal problema. Então, usa isso como combustível, sabe? Para seguir em frente realmente. E claro que eu só consegui fazer tudo isso que eu fiz porque eu tinha uma força que me segurava, que me mostrava que realmente eu estava no caminho certo. E eu não sei se quem está escutando aí acredita em Deus ou não, né? Mas a minha indicação hoje é um devocional, que é um livro que eu leio uma frase todo dia, e isso me ajuda muito. E a minha fé me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, assim, me fortaleceu muito, e isso é uma coisa que, se eu puder indicar para alguém chegar em algum lugar, vai ser isso, vai ser realmente a fé e a crença, né, no que você acreditar. Eu acredito em Deus, então a minha indicação é o Café com Deus Pai. Ele tem um devocional por dia, ele já tem, inclusive, a data certinha, ele tem a interpretação, a frase, o versículo, e tem até um espaçozinho no cantinho para, se quiser fazer alguma anotação. Gostei muito, estou fazendo esse agora, e essa é a minha indicação. Legal, muito bacana. Deu para ver ali até o marcador de texto na data de hoje, então dá para ver que está sendo usado mesmo, todos os dias. Exatamente. Tá aqui. Muito legal. Muito legal. Show, muito, muito legal. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Muito interessante conhecer mais dessa história. Parabéns por toda essa carreira brilhante aí que você está desenvolvendo. E tenho certeza que, muito provavelmente, quando a gente tiver uma terceira rodada de convidados, você vai ser a primeira a estar aqui a terceira vez. Não tenho a menor dúvida disso. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado aos meus parceiros, Matheus, Bruno, Noel, André. Obrigado a vocês que estão aqui ouvindo, assistindo a gente. E até o próximo episódio do podcast da Ortopedia, o Muito Além do Gesso. Um grande abraço.